Nunca imaginei que 7 anos de dedicação, noites em claro e finais de semana sacrificados pudessem ser destruídos em uma única frase. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela terça-feira chuvosa de outubro, quando voltei ao escritório depois de organizar contratos até às 3 da manhã. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos e por 7 anos fui a secretária executiva do Dr. Ricardo Almeida, CEO de uma das maiores consultorias financeiras de São Paulo. Não era apenas uma secretária comum. Eu era a ponte entre dezenas de clientes milionários e a empresa. Gerenciava agendas impossíveis, resolvia crises às 2 da madrugada e sabia cada detalhe do negócio como a palma da minha mão. Ricardo sempre dizia que eu era indispensável, que a empresa não funcionava sem mim, e eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Naquela manhã, cheguei ao escritório às 9 em ponto, como sempre, carregando minha pasta de couro já desgastada e 2 cafés, um para mim e outro para Ricardo, que certamente já estaria em sua sala desde as 7. Meu cabelo ainda estava úmido da chuva, e eu sentia aquele cansaço profundo de quem mal havia dormido 3 horas. Mas havia uma satisfação silenciosa no peito. Os contratos estavam impecáveis, prontos para a reunião das 10 com investidores japoneses. Mais uma vez, eu tinha salvado o dia. Ao passar pela recepção, Carla, a recepcionista, me lançou um olhar estranho. Uma mistura de pena e preocupação que não compreendi na hora. "Bom dia, Mari", ela sussurrou, quase como se estivesse se despedindo. Achei bizarro, mas segui em frente. A sala de reuniões principal tinha as portas de vidro fechadas, e através delas eu podia ver Ricardo sentado à cabeceira da mesa, com aquela postura tensa que ele só tinha quando algo o incomodava profundamente. E então eu a vi. Patrícia Almeida, a esposa de Ricardo, estava ali, sentada como se fosse a dona do lugar, com seu conjunto Chanel rosa claro, cabelos loiros impecavelmente escovados e aquela expressão de superioridade que ela sempre carregava como um perfume caro. Nos 7 anos em que trabalhei para Ricardo, Patrícia tinha vindo ao escritório talvez 5 vezes, sempre de forma breve, sempre demonstrando total desinteresse pelo trabalho do marido. Mas naquele dia, ela estava lá, na sala de reuniões, acompanhada por 2 homens de terno que eu não conhecia. Respirei fundo e bati na porta de vidro antes de entrar. "Bom dia, Dr. Ricardo." Trouxe os contratos revisados e seu café. Minha voz saiu profissional, como sempre, mas havia algo no ar que me deixava desconfortável. Ricardo não me olhou nos olhos. Ele apenas acenou com a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina. Foi quando Patrícia se levantou. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um inseto particularmente nojento, e então apontou o dedo diretamente para mim. O dedo com a aliança de diamante de 15 quilates, o mesmo dedo que provavelmente nunca havia trabalhado um dia sequer. "Essa secretária não toca no meu marido." As palavras saíram de sua boca com tanta frieza, tanto veneno, que por um momento eu simplesmente congelei. Meu cérebro levou alguns segundos para processar o que havia acabado de ouvir. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os 2 homens de terno olhavam para suas pastas. Ricardo continuava evitando meu olhar. "Desculpe." Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Minha mão tremia ligeiramente segurando a pasta com os contratos. "Eu não entendi." Patrícia deu um passo na minha direção. Seus saltos, Louboutin, ecoando no piso de mármore. "Você entendeu perfeitamente, querida." A palavra querida soou como um insulto. "Eu sei o que mulheres como você fazem. Ficam até tarde no escritório, trazem café, se fazem de indispensáveis. Mas eu não sou idiota. Meu casamento tem 23 anos e eu não vou deixar uma secretariazinha oportunista destruir minha família." Senti como se tivessem jogado água gelada no meu rosto. "Senhora Patrícia, a senhora está completamente enganada. Meu relacionamento com o Dr. Ricardo sempre foi estritamente profissional. Eu jamais..." "Cala a boca." Ela ergueu a mão, me silenciando como se eu fosse uma criança. "Não quero ouvir suas desculpas. Ricardo, eu fui muito clara. Ou ela sai, ou eu saio. E quando eu sair, levo metade dessa empresa comigo, levo os contatos do meu pai, levo tudo. Você escolhe." Finalmente, Ricardo levantou os olhos para mim, e o que vi ali me partiu o coração. Não havia defesa, não havia indignação em meu nome. Havia apenas cálculo frio. O mesmo olhar que ele usava quando decidia cortar custos ou encerrar contratos não lucrativos. Naquele momento, eu entendi. Para ele, eu era exatamente isso. Um custo que naquele momento não valia a pena manter. "Marina?"
ele começou, e sua voz tinha aquele tom corporativo que usava para demissões. Talvez seja melhor você tirar uns dias de folga. Vamos reavaliar sua posição na empresa. Reavaliar? Minha voz subiu uma oitava. Dr. Ricardo, eu trabalho aqui há 7 anos. 7 anos dedicando minha vida a essa empresa, a esse escritório, ao Senhor. Eu nunca, jamais, fiz nada que pudesse ser considerado... Chega! Patrícia bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Não vou ficar aqui ouvindo essa vadia fazer teatro. Ricardo, resolva isso agora, ou eu ligo para meu advogado imediatamente. Vadia. Ela me chamou de vadia. Eu, que havia passado noites em claro revisando contratos, que havia cancelado férias para cobrir emergências, que havia praticamente criado todo o sistema de gestão de clientes daquele escritório, eu era uma vadia aos olhos dela. Senti meus olhos arderem, mas me recusei a chorar ali. Não na frente dela. Não daria a Patrícia a satisfação de me ver quebrar. Entendo perfeitamente. Consegui dizer, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Olhei diretamente para Ricardo, procurando por qualquer sinal de humanidade, de gratidão pelos anos de serviço prestados. Mas seus olhos já haviam se voltado para os papéis à sua frente. Eu tinha sido descartada. Vou buscar minhas coisas. Virei-me para sair, mas a voz de Patrícia me alcançou mais uma vez. E Marina? Não se esqueça de devolver o crachá, a chave da sala do Ricardo e o celular corporativo. Imediatamente. Não queremos que você tenha acesso a nada que não deveria. A insinuação era clara e repugnante. Ela estava me acusando não apenas de assédio, mas de potencial roubo ou sabotagem. 7 anos de confiança absoluta, evaporados em minutos. Saí daquela sala de reuniões com as pernas bambas. O corredor até minha estação de trabalho nunca pareceu tão longo. Podia sentir os olhares dos colegas, o silêncio pesado que se instalava conforme eu passava. Todos já sabiam. Em escritórios corporativos, fofocas viajam mais rápido que e-mails. Sentei-me na minha cadeira pela última vez e olhei ao redor. Minha mesa estava impecavelmente organizada, como sempre. Canetas alinhadas, post-its em ordem cromática, foto emoldurada da minha formatura. 7 anos da minha vida estavam contidos naquele metro quadrado de espaço. Foi quando vi, sobre minha mesa, um bilhete manuscrito que não estava ali quando saí na noite anterior. Era de Ana Paula, a gerente de RH, uma das poucas pessoas que eu considerava amiga naquele lugar. Mari, ouvi a Patrícia fazendo ameaças ontem à noite. Ela contratou detetives para investigar você. Isso não vai acabar bem. Me liga se precisar. AP. Detetives. Ela tinha contratado detetives particulares para me seguir, para procurar evidências de um affair que nunca existiu. Quanto tempo ela vinha fazendo isso? Quanto tempo ela vinha construindo essa narrativa paranoica em sua cabeça? Peguei minha bolsa com mãos trêmulas e comecei a esvaziar as gavetas. Quando cheguei à última, a que ficava trancada, tive uma decisão a tomar. Dentro dela estava meu arquivo de segurança, documentos que eu havia começado a guardar meses atrás, quando percebi que algo estava estranho no comportamento de Ricardo e nas finanças da empresa. Eu não era idiota. 7 anos como secretária executiva me ensinaram que conhecimento é poder, e eu sempre fui meticulosa. Tinha cópias de contratos questionáveis, e-mails comprometedores, registros de gastos pessoais que Ricardo fazia passar como empresariais. Nada ilegal da minha parte, apenas backups que qualquer funcionário prudente manteria. Mas havia mais. Nos últimos 3 meses, desde que Patrícia começou a aparecer mais frequentemente no escritório, eu tinha notado coisas estranhas. Transferências não autorizadas, reuniões secretas, documentos que desapareciam. E como boa secretária, eu tinha documentado tudo. Peguei o pendrive escondido no fundo da gaveta e o coloquei na bolsa. Depois, calmamente, esvaziei o resto dos pertences em uma caixa de papelão que alguém havia deixado ao lado da minha mesa. Provavelmente por ordem de Patrícia, para acelerar minha humilhação pública. O caminho até o elevador foi o mais difícil. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Alguns colegas desviavam o olhar, outros me lançavam olhares de pena. Júlio, do departamento jurídico, me segurou pelo braço quando passei por ele. Marina, isso é absurdo. Todo mundo sabe que você nunca faria algo assim. Obrigada, Júlio. Foi tudo o que consegui dizer antes de minha voz falhar. Entreguei o crachá, a chave e o celular na recepção. Carla estava com os olhos vermelhos. Claramente tinha chorado por mim. Mari, eu sinto muito. Isso não é justo. A vida raramente é. Tentei sorrir,
mas meus lábios tremeram. Entrei no elevador e assim que as portas se fecharam, soltei o primeiro soluço. Consegui segurar até o térreo, atravessar o saguão de mármore do prédio corporativo e chegar até meu carro no estacionamento. Foi só quando me tranquei dentro dele, na semi-escuridão do subsolo, que permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Chorei por tudo, pela injustiça, pela humilhação, pelos 7 anos jogados no lixo. Chorei pela Marina que acreditava que trabalho duro e dedicação eram suficientes. Chorei pelo respeito que pensei ter conquistado e que se revelou tão frágil. Mas enquanto chorava, segurando o volante com força, algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a algo diferente. Uma raiva fria, calculada. Uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Patrícia Almeida não fazia ideia de quem ela havia acabado de despertar. Se você já passou por uma situação injusta no trabalho, deixe seu like agora. Se você está torcendo para eu dar a volta por cima, inscreva-se no canal. E se você quer saber como eu transformei essa humilhação na maior reviravolta da minha vida, continue assistindo, porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. Deixe nos comentários. Você enfrentaria sua injustiça ou ficaria quieta? Mal posso esperar para ler suas histórias. Passei 2 dias trancada no meu apartamento, alternando entre choro e uma raiva que crescia como uma tempestade silenciosa no meu peito. No 3º dia, acordei diferente. Não mais aquela Marina que aceitava tudo calada, que engolia humilhações em nome do profissionalismo. Acordei como alguém que tinha sido empurrada contra a parede e agora não tinha mais nada a perder. Fiz café, abri meu notebook pessoal e comecei a revisar tudo que tinha coletado nos últimos meses. E quanto mais eu olhava, mais as peças começavam a se encaixar de uma forma que eu nunca havia percebido antes. Eu estava sentada em cima de uma bomba e nem sabia. Vamos voltar 3 meses para quando tudo começou a ficar estranho. Foi em julho, durante uma tarde quente de quinta-feira. Eu estava organizando a agenda de Ricardo para a semana seguinte quando Patrícia apareceu no escritório sem avisar, algo que ela nunca fazia. Lembro que achei estranho porque ela não veio falar com Ricardo. Em vez disso, ficou circulando pelo escritório, cumprimentando pessoas que mal conhecia, fazendo perguntas sobre rotinas e processos. Na época, pensei que fosse apenas curiosidade repentina sobre o trabalho do marido. Mas agora, revendo tudo, percebi que ela estava mapeando o escritório, entendendo quem era quem, identificando potenciais aliados e ameaças. E eu, claramente, havia sido catalogada como ameaça número 1. As visitas se tornaram mais frequentes. Uma vez por semana, depois 2. Depois ela estava lá quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Trouxe almoço para o Ricardo, esqueci de dar um recado. Preciso pegar a chave de casa que ele levou por engano. Mas seus olhos sempre me encontravam. Sempre me escaneavam da cabeça aos pés com aquele olhar de desaprovação mal disfarçada. Comecei a notar outros detalhes também. Ricardo, que sempre foi comunicativo e até amigável comigo, começou a ficar distante, formal. Reuniões que antes aconteciam em sua sala passaram a ser feitas na sala de conferências, sempre com portas abertas. Ele parou de pedir que eu ficasse até mais tarde, mesmo quando havia trabalho urgente. E quando Patrícia estava no escritório, ele mal olhava na minha direção. Eu deveria ter percebido que ela estava plantando sementes de desconfiança na cabeça dele. Provavelmente dizendo coisas como: ela olha para você de um jeito diferente. Secretárias jovens sempre têm segundas intenções. Não confio nela perto de você. Pequenas doses de veneno, administradas consistentemente, até que ele começasse a me ver não como a profissional competente que eu era, mas como uma potencial ameaça ao casamento dele. Mas foi em agosto que eu comecei a perceber algo ainda mais preocupante. Algo que não tinha nada a ver com ciúmes infundados. Estava organizando os extratos bancários da empresa. Uma das minhas responsabilidades era manter registros financeiros básicos para facilitar o trabalho da contabilidade. Quando notei transferências estranhas, valores grandes, sempre redondos, indo para uma conta que eu não reconhecia. Quando perguntei a Ricardo sobre isso, ele ficou visivelmente desconfortável. É uma consultoria externa que contratamos. Nada com que você precise se preocupar, Marina. Mas eu me preocupei, porque boa secretária não deixa pontas soltas. Pesquisei a conta de destino e descobri que pertencia a uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. E o titular dessa empresa, Patrícia Helena Mendes Almeida. Ricardo estava desviando dinheiro da própria empresa para uma conta offshore no nome da esposa.
Não eram valores pequenos. Estávamos falando de quase R$ 2 milhões ao longo de 6 meses. E o mais interessante, esses desvios começaram exatamente quando Patrícia passou a frequentar o escritório. Fiz cópias de todos os documentos, discretamente. Salvei em 3 pendrives diferentes e guardei em locais separados. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas meu instinto de sobrevivência corporativa me dizia que eu precisaria de munição se as coisas ficassem feias. E ficaram, muito mais feias do que eu imaginava. Em setembro, Patrícia foi além das visitas casuais. Ela começou a intervir diretamente nos negócios. Aparecia em reuniões não convidada, dava opiniões sobre estratégias de negócio das quais não entendia nada. E o pior, começou a minar minha autoridade na frente de clientes e parceiros. Houve uma ocasião particularmente humilhante em que eu estava apresentando uma proposta para um cliente importante, o Sr. Tanaka, investidor japonês que mantinha conta conosco há anos. Estava no meio da apresentação quando Patrícia entrou na sala e simplesmente me interrompeu. Marina, querida, acho que você pode se retirar agora. Eu continuo daqui. Fiquei paralisada. Mas eu conheço todo o histórico do Sr. Tanaka. A proposta foi eu quem... Eu disse que você pode se retirar. Seu tom não deixava espaço para discussão. Olhei para Ricardo, esperando que ele interviesse, que defendesse o trabalho que eu havia preparado. Ele apenas desviou o olhar e fez um gesto com a mão, me dispensando como se eu fosse uma garçonete. Saí daquela reunião com as mãos tremendo de raiva e humilhação. E foi quando finalmente decidi que precisava me proteger de verdade. Não bastava ter documentos financeiros. Eu precisava de contexto, de um quadro completo do que estava acontecendo. Comecei a documentar tudo, cada interação estranha, cada mudança no comportamento de Ricardo, cada aparição de Patrícia. Mantinha um diário detalhado com datas, horários, testemunhas, fazia backup de e-mails importantes no meu drive pessoal, gravava conversas quando possível, sempre dentro da legalidade, é claro. E quanto mais eu investigava, mais coisas perturbadoras descobria. Por exemplo, descobri que Patrícia tinha contratado um detetive particular para me seguir. Como descobri? O detetive não era muito discreto. Percebi o mesmo carro cinza me seguindo 3 vezes em uma semana. Anotei a placa, pesquisei e descobri que pertencia a uma agência de investigação privada. Um pouco mais de pesquisa e encontrei a fatura dessa agência, carregada no cartão corporativo da empresa. Ou seja, Ricardo estava usando o dinheiro da empresa para me espionar a mando da esposa paranoica. Também descobri que Patrícia tinha tentado subornar alguns colegas para falarem mal de mim. Júlio, do jurídico, me contou que ela havia oferecido consultoria jurídica gratuita se ele conseguisse evidências do meu comportamento inadequado. Ele recusou, obviamente, mas ficou claro que ela estava construindo um caso contra mim há meses. E havia mais, muito mais. Descobri que Patrícia vinha de uma família rica, mas que sua fortuna pessoal estava praticamente esgotada. Gastos excessivos, investimentos ruins, um estilo de vida insustentável. Ela precisava desesperadamente do dinheiro de Ricardo. E por isso, estava fazendo de tudo para manter controle absoluto sobre ele e sobre o negócio. Também descobri que ela tinha um histórico. Antes de Ricardo, ela havia sido casada com outro empresário. O casamento terminou em divórcio amargo quando o ex-marido começou a trabalhar com uma sócia mulher. Patrícia acusou a sócia de ser amante do marido, processou todo mundo e, no final, saiu com uma bolada gorda no acordo de divórcio. Era um padrão. Mas a descoberta mais chocante veio de uma fonte inesperada. Ana Paula, a gerente de RH, me ligou numa sexta-feira à noite. Sua voz estava trêmula, assustada. Mari, preciso te contar uma coisa, mas você não pode dizer que foi eu quem te contou. Pode falar, AP. Estou te ouvindo. Patrícia esteve no meu escritório hoje. Ela me pediu para alterar registros de ponto. Meu coração acelerou. Alterar como? Ela quer que eu coloque que você e Ricardo ficaram sozinhos no escritório em várias ocasiões, trabalhando até tarde. Quer criar um histórico de oportunidades para que vocês pudessem ter tido um affair. Ela está construindo evidência falsa, Marina. Senti meu sangue gelar. Isso era fraude deliberada, fabricação de provas. E o pior, ela estava fazendo isso porque não tinha evidências reais. Porque nada havia acontecido entre mim e Ricardo. Então, ela precisava criar uma narrativa. O que você disse para ela? Disse que precisava verificar com o jurídico se isso era legal.
Ela ficou furiosa, me ameaçou, disse que eu podia perder meu emprego se não cooperasse. Mas eu não vou fazer isso, Mari. Não é certo. Obrigada por me contar, Ana. E obrigada por ter integridade. O que você vai fazer? Olhei para os 3 pendrives na minha mesa, para as pastas de documentos que eu havia compilado, para o diário detalhado de eventos. Senti aquela raiva fria se instalando novamente no meu peito. Ainda não sei exatamente, mas quando eu descobrir, vai ser épico. Nos dias seguintes, Patrícia intensificou seus ataques. Não eram mais apenas olhares de desprezo ou comentários passivo-agressivos. Agora eram acusações diretas, na frente de outras pessoas. Marina, por que você está usando essa saia? Está tentando impressionar alguém? Marina, vi você conversando com o Ricardo por muito tempo hoje. Sobre o que era? Marina, não acho apropriado você trazer café para meu marido. Eu posso fazer isso. Cada comentário era calculado para me humilhar, para plantar dúvidas nas mentes dos outros, para construir sua narrativa. E Ricardo? Ele simplesmente permitia. Ficava ali, calado, enquanto sua esposa me destroçava publicamente. Houve um momento particularmente terrível quando ela me encontrou no corredor, perto do banheiro feminino, longe de câmeras ou testemunhas. Seu rosto estava a centímetros do meu quando ela sussurrou: "Você acha que eu não sei o que você é? Eu sei exatamente o seu tipo. Mulherzinhas como você acham que podem subir na vida deitadas, mas não com meu marido. Eu vou te destruir, Marina. Vou garantir que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. Vou acabar com você." Olhei diretamente nos olhos dela naquele momento e vi algo que me assustou. Não era apenas ciúme ou insegurança, era uma malícia pura, um prazer sádico em me fazer sofrer. Ela estava gostando disso. "Você não tem nada contra mim", consegui dizer, minha voz baixa mas firme, "porque não há nada para encontrar." Ela sorriu, um sorriso frio que não chegou aos olhos. "Não preciso ter nada real, querida. Basta as pessoas acreditarem que eu tenho. E elas sempre acreditam na esposa." Ela estava certa, pelo menos em parte. Na corte da opinião pública, a esposa sempre tinha vantagem. A secretária jovem sempre seria vista com suspeita, sempre seria julgada mais duramente. Não importava quantos anos de trabalho impecável eu tinha. Não importava quão profissional eu sempre havia sido. A narrativa dela era mais poderosa que a minha verdade. Mas o que ela não sabia era que eu não estava mais lutando pela minha reputação ou pelo meu emprego. Eu estava jogando um jogo muito maior agora. Continuei coletando evidências, continuei documentando tudo. E enquanto isso, deixava a Patrícia pensar que estava ganhando, que me tinha acuada. Deixei ela se sentir poderosa, confiante, porque eu aprendi uma coisa em 7 anos como secretária executiva. As pessoas subestimam quem trabalha nos bastidores. Elas pensam que somos invisíveis, que não prestamos atenção, que não entendemos o quadro maior, mas nós entendemos. Nós vemos tudo. E quando finalmente decidimos agir, já temos todas as cartas na mão. A demissão humilhante foi apenas o catalisador que eu precisava. Foi a permissão que eu dei a mim mesma para parar de ser a funcionária leal e me tornar algo muito mais perigoso. Alguém com nada a perder e tudo a provar. A chamada veio numa segunda-feira, 10 dias depois daquela humilhação pública na sala de reuniões. Era Ana Paula e sua voz estava carregada de pesar. "Marina, preciso que você venha ao escritório hoje às 3 da tarde. Reunião no RH." Eu sabia o que era. Claro que sabia. 10 dias de afastamento para reavaliação não tinham sido para avaliar nada. Tinham sido para Patrícia preparar o terreno, para garantir que minha saída parecesse justificada, para cobrir os rastros legais de uma demissão sem justa causa. "É o fim, não é?" perguntei, minha voz surpreendentemente calma. "Marina", Ana Paula suspirou. "Sinto muito. Fiz tudo o que pude, mas ela conseguiu o que queria. Ricardo assinou os papéis esta manhã." "Está tudo bem, Ana." Eu meio que já esperava, e esperava mesmo, porque nos últimos 10 dias eu não tinha ficado parada lamentando meu destino. Eu tinha estado ocupada, muito ocupada. Cheguei ao escritório às 3 em ponto, vestindo o meu melhor terno, o azul marinho que sempre me dava confiança. Meu cabelo estava impecável, maquiagem leve mas caprichada. Eu não ia sair dali parecendo derrotada. Não ia dar esse gostinho a Patrícia. Quando entrei na recepção, Carla me abraçou. "Você vai ficar bem, Mari. Todo mundo sabe que isso é uma injustiça." "Obrigada, Carla. Vou sentir saudades de você." O caminho até o RH foi acompanhado de olhares compassivos de colegas. Júlio me deu um aperto de mão firme. "Se você precisar de testemunha para processo trabalhista, pode contar comigo." "Eu sei e agradeço." Ana Paula me recebeu em sua sala e não estava sozinha. Havia um advogado da empresa
E para minha surpresa não intencional, Patrícia estava lá também. Claro que estava. Ela não perderia o show da minha derrota final. Ricardo não estava presente. Covarde até o fim. Marina, Ana Paula começou, claramente desconfortável com toda a situação. Infelizmente, a empresa decidiu encerrar seu contrato de trabalho. Aqui está seu termo de rescisão. Por justa causa? Interrompi, olhando diretamente para Patrícia. O advogado pigarreou. Não. A empresa optou por dispensa sem justa causa, o que garante todos os seus direitos trabalhistas. Mas eu gostaria que ficasse registrado. Patrícia interrompeu, se inclinando para a frente com aquele sorriso venenoso, que você está sendo dispensada devido a comportamento inadequado e criação de ambiente de trabalho desconfortável. Comportamento inadequado, repeti, mantendo meu tom neutro. Você tem provas desse comportamento? Patrícia abriu a bolsa e tirou uma pasta. Tenho relatórios de várias pessoas sobre seu comportamento excessivamente familiar com meu marido. Tenho registros de horários em que vocês ficaram sozinhos no escritório até tarde. Tenho relatórios fabricados e registros alterados? Sugeri calmamente. Ela piscou, momentaneamente sem reação. Como você ousa? Eu não ouso nada. Estou apenas afirmando fatos. Abri minha própria pasta, que havia trazido comigo. Mas tudo bem, assino a rescisão. Sem justa causa, como o doutor mencionou. Receio todos os meus direitos. Peguei a caneta e assinei os documentos com uma calma que claramente frustrou Patrícia. Ela queria me ver chorar, me ver implorar, mas eu não ia dar a ela essa satisfação. Ótimo, disse Ana Paula, claramente aliviada que eu não estava fazendo uma cena. Você pode recolher seus pertences hoje mesmo. Já recolhi há 10 dias, interrompi. Não deixei nada para trás. Patrícia se levantou, visivelmente satisfeita consigo mesma. Bem, Marina, espero que você aprenda com essa experiência. Talvez em seu próximo emprego você mantenha limites mais apropriados com seu chefe. Olhei para ela, realmente olhei, e deixei um pequeno sorriso brincar nos meus lábios. Oh, eu aprendi muitas coisas aqui, senhora Patrícia, mais do que a senhora imagina. Algo no meu tom a fez hesitar, mas antes que pudesse responder, eu já estava de pé, me despedindo educadamente de Ana Paula e do advogado. Quando saí daquela sala, senti um peso sair dos meus ombros. Não era alívio de estar livre de um ambiente tóxico, embora houvesse um pouco disso também. Era a sensação de liberdade que vem quando você finalmente tem permissão para parar de segurar as pontas, de ser diplomática, de proteger pessoas que não merecem sua lealdade. Fui até meu carro, entrei e dirigi até um café a 3 quarteirões do escritório. Pedi um cappuccino, abri meu notebook e comecei a trabalhar. Primeira ligação. Para um jornalista investigativo que eu conhecia de eventos corporativos, especializado em crimes de colarinho branco. Carlos, é a Marina. Lembra que você disse que se eu alguma vez tivesse uma história interessante sobre corrupção corporativa, você gostaria de ouvir? Marina, claro que lembro. Você tem algo? Tenho 2 milhões de razões para você se interessar. Enviei por e-mail criptografado todas as provas dos desvios de dinheiro, extratos bancários, comprovantes de transferência, documentos da empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Tudo com timestamps e verificações que provavam sua autenticidade. Carlos ficou em silêncio por um longo momento após revisar o material. Marina, isso é dinamite. Você tem certeza que quer ir adiante com isso? Absoluta. Eles vão contra-atacar, vão tentar destruir sua credibilidade, dizer que você está fazendo isso por vingança. Deixa eles tentarem. Eu tenho os documentos, os números não mentem. Segunda ligação, para a Receita Federal. Eu tinha um conhecido lá de um treinamento corporativo sobre compliance fiscal. Doutor Henrique, aqui é Marina Ferreira. Gostaria de fazer uma denúncia formal sobre desvio de recursos e evasão fiscal. Preenchi todos os formulários, anexei todas as provas, dei nomes, datas, valores exatos. Criei um mapa completo de onde o dinheiro tinha ido, quando e por quê. Terceira ligação. Para os principais investidores e clientes da empresa. Eu tinha os contatos pessoais de todos. Afinal, por 7 anos fui eu quem gerenciou essas relações. Sr. Tanaka foi o primeiro. Sua voz ficou fria quando expliquei que os fundos dele provavelmente estavam sendo desviados. Senhorita Marina, essas são acusações muito sérias. Eu sei, Sr. Tanaka, e tenho documentação completa. Posso enviar para a sua equipe jurídica revisar. Por favor, faça isso imediatamente. Se o que você está dizendo é verdade, haverá consequências. E haveria.
O Sr. Tanaka não era apenas um cliente. Ele tinha conexões em todos os níveis do mundo financeiro. Se ele decidisse que Ricardo era um risco, a notícia se espalharia como fogo. Fiz ligações similares para outros 5 clientes importantes. Não todos, eu não precisava de todos. Apenas dos suficientemente influentes para causar pânico. Quarta ligação. Para minha ex-colega, que agora trabalhava na Comissão de Valores Mobiliários, avisei sobre possível uso de informações privilegiadas para trading. Tinha provas disso também. E-mails de Ricardo fazendo operações suspeitas sempre antes de anúncios públicos. Mas minha jogada final, a mais satisfatória, foi a 5ª ligação, para o ex-marido de Patrícia. Levou algum tempo para encontrá-lo, mas descobri que ele era dono de uma boutique de vinhos em São Paulo. Quando liguei, ele ficou imediatamente na defensiva, provavelmente achando que eu era mais uma armadilha de Patrícia. Senhor Marcelo, meu nome é Marina. Eu trabalhava para Ricardo Almeida, o atual marido da sua ex-esposa. Trabalhava? Passado? Ela me fez demitir sob falsas acusações de ter um affair com o marido dela. Silêncio. Depois, uma risada amarga. Deixe-me adivinhar. Ela aparecia no escritório, fazia comentários sobre você, acusou você de ser inapropriada, construiu toda uma narrativa? Exatamente. É o playbook dela. Ela fez o mesmo com minha ex-sócia. E você está ligando por quê? Porque você foi a vítima anterior dela. Você sabe como ela opera. E eu gostaria de saber o que aconteceu no seu caso, porque estou planejando me defender. Marcelo contou tudo. Como Patrícia tinha fabricado evidências, como ela tinha manipulado situações para parecer que havia algo entre ele e a sócia, quando não havia nada. Como ela tinha usado o divórcio para extrair uma fortuna dele, deixando-o quase falido. Ela é uma profissional em destruir pessoas, ele disse, e tem uma rede de advogados caríssimos que fazem o trabalho sujo por ela. Como você pretende lutar contra isso? Com a verdade e com informações que ela nem sabe que eu tenho. Boa sorte, Marina. Sério, se você conseguir expor ela pelo que ela realmente é, estará fazendo um favor ao mundo. No final daquele dia, eu tinha plantado sementes que levariam semanas para germinar completamente, mas já podiam começar a vê-las brotar. Carlos, o jornalista, publicou o primeiro artigo 3 dias depois. Consultoria financeira sob investigação por desvio de recursos. Ele não nomeou Ricardo inicialmente, ainda estava fazendo fact-checking, mas a descrição era clara o suficiente para quem conhecia o setor. O pânico começou imediatamente. Recebi mensagens de ex-colegas dizendo que o escritório estava em caos. Reuniões de emergência, clientes ligando exigindo explicações, auditores sendo chamados. Ricardo tentou controlar o dano, mas como você esconde 2 milhões de reais desviados quando os investigadores sabem exatamente onde procurar? E Patrícia? Patrícia estava tendo um colapso. Tentou me ligar 12 vezes em 2 dias. Deixou mensagens de voz, alternando entre ameaças e tentativas de suborno. Marina, eu sei que foi você. Você vai se arrepender disso. Depois, Marina, podemos conversar como adultas? Talvez possamos chegar a um acordo. Eu não respondi nenhuma mensagem. Não havia nada para negociar. 7 dias após minha demissão, a Receita Federal abriu investigação formal. 10 dias depois, o Sr. Tanaka e outros 3 investidores importantes retiraram seus fundos da empresa. Ricardo estava perdendo milhões. E eu estava em casa, tomando chá, assistindo o império deles desmoronar tijolo por tijolo, até que, exatamente 2 semanas após minha demissão, recebi uma ligação inesperada. Senhorita Marina, aqui é Dr. Roberto Fonseca, sócio sênior da Almeida Consultoria. Eu conhecia o Dr. Fonseca. Ele era praticamente um sócio silencioso, aparecia talvez 2 vezes por ano para reuniões importantes, mas ele era, tecnicamente, dono de 40% da empresa. Olá, Dr. Fonseca. Preciso falar com você pessoalmente, o mais rápido possível. Há coisas acontecendo na empresa que eu não sabia que estavam acontecendo. E parece que você tem informações que eu preciso. Eu tenho todas as informações que o senhor precisa. Podemos nos encontrar amanhã? Posso estar no seu escritório às 10. Quando desliguei, um sorriso se abriu no meu rosto. O Dr. Fonseca era a peça que eu estava esperando. Com ele do meu lado, eu não era mais apenas uma secretária demitida fazendo denúncias. Eu era uma fonte de informação para alguém com poder real de mudar as coisas. Patrícia tinha cometido um erro fatal.
Ela havia assumido que eu era impotente, que ser demitida significava que eu não tinha mais voz, nem poder. Mas ela esqueceu que em 7 anos como secretária executiva, eu tinha construído relacionamentos, tinha conquistado respeito, tinha aprendido os segredos mais profundos daquela empresa. Ela tinha me tirado meu emprego, mas ela não podia tirar meu conhecimento. E no mundo corporativo, conhecimento sempre foi a moeda mais valiosa. A reunião com o Dr. Fonseca foi o início do fim para Ricardo e Patrícia. Sentados em seu escritório elegante, com vista para a Avenida Paulista, eu entreguei a ele pastas completas com tudo o que havia descoberto. Cada página era uma bomba. Dr. Fonseca ficou cada vez mais pálido conforme folheava os documentos. 2 milhões, ele murmurou. 2 milhões desviados, e eu não fiz ideia. O senhor ficava de fora das operações do dia a dia, expliquei. Ricardo controlava tudo. E ninguém questiona o CEO quando ele parece estar indo bem. Mas não estava indo bem, estava? Balancei a cabeça. Nos últimos 6 meses, os lucros reais da empresa caíram 23%. Ricardo cobria isso com os fundos desviados, fazendo parecer que estava tudo normal. Mas os clientes estavam saindo, os investimentos estavam falhando. Era uma questão de tempo até tudo desmoronar. Por quê? Dr. Fonseca me olhou com genuína confusão. Por que ele faria isso? Ele estava destruindo a própria empresa. Porque ele não estava no comando, respondi calmamente. Patrícia estava. Ela vinha sugando recursos para sustentar o estilo de vida dela. E quando ele tentava resistir, ela o manipulava com ameaças de divórcio e de levar metade da empresa. Ele era um prisioneiro, Dr. Fonseca. Um prisioneiro do próprio casamento. Ele fechou os olhos, processando. E você? Você foi demitida por quê? Porque ela me via como ameaça. Não uma ameaça real ao casamento deles. Isso era delírio da cabeça dela. Mas eu era uma ameaça porque eu sabia demais. Eu via os números, processava os documentos, entendia para onde o dinheiro ia. Ela precisava me tirar do caminho antes que eu questionasse demais. Mas você já havia questionado. Sorri levemente. E documentado. Tudo. Dr. Fonseca se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Marina, o que você quer de mim? Justiça, não vingança. Justiça. Quero que Ricardo seja responsabilizado pelo desvio de fundos. Quero que Patrícia seja exposta pela manipuladora que é. E quero que meu nome seja limpo publicamente, que fique registrado que eu fui demitida injustamente sob falsas acusações. E se eu puder garantir tudo isso, o que você quer em troca? Pausa. Meu emprego de volta. Não trabalhando para Ricardo. Eu nunca trabalharia para ele novamente, mas a empresa é maior que ele. Eu amava meu trabalho, Dr. Fonseca. Eu era boa no que fazia, e eu gostaria de poder voltar com a cabeça erguida. Ele se virou e, pela primeira vez naquela reunião, sorriu. Você não volta como secretária, Marina. Se voltares, será como gerente de operações, com salário e benefícios adequados, com poder de decisão, com respeito. Senti meus olhos arderem, mas me mantive composta. Eu aceito. Ótimo, porque vou precisar de alguém confiável para ajudar a consertar a bagunça que Ricardo criou. Mas primeiro, ele olhou para os documentos na mesa. Primeiro, precisamos lidar com esse desastre. Os próximos dias foram um redemoinho de ação legal. Dr. Fonseca contratou os melhores advogados corporativos de São Paulo. Abrimos investigação interna formal, congelamos as contas suspeitas e convocamos uma reunião de emergência com todos os sócios minoritários e investidores principais. Ricardo tentou se defender. Claro que tentou. Alegou que eram transferências autorizadas, que havia justificativas empresariais. Mas quando confrontado com documentos assinados por ele próprio, transferindo fundos para uma empresa offshore no nome da esposa, suas desculpas desmoronaram. A melhor parte foi quando Patrícia apareceu nessa reunião sem ser convidada. Ela entrou na sala de conferências como se fosse a dona do lugar, com seu tailleur Chanel vermelho e seu ar de superioridade. Mas quando viu os advogados, os auditores e principalmente quando me viu sentada à mesa como participante legítima da reunião, não como secretária servindo café, seu rosto perdeu toda a cor. O que ela está fazendo aqui? Patrícia apontou para mim, sua voz subindo uma oitava. Dr. Fonseca respondeu friamente. A senhorita Marina está aqui como testemunha-chave em nossa investigação sobre desvio de fundos e como futura gerente de operações desta empresa, assim que resolvermos essa bagunça. Gerente?
Você está promovendo essa... Cuidado com as próximas palavras, sim, senhora Almeida. Um dos advogados interveio. A senhorita Marina já tem grounds suficientes para processar você e seu marido por difamação, demissão sem justa causa sob falsas alegações e assédio moral. Não piore sua situação. Patrícia olhou para Ricardo, esperando que ele a defendesse. Mas Ricardo estava encolhido em sua cadeira, com a aparência de um homem que acabou de ver sua vida inteira desmoronar. Ricardo! Ela praticamente gritou. Faz alguma coisa! Não vai deixar eles tratarem sua esposa assim? Ele finalmente levantou os olhos para ela. E o que vi ali foi algo que nunca tinha visto antes. Raiva. Raiva pura e não filtrada. Faz alguma coisa? Ele repetiu, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Patrícia, eu fiz alguma coisa pelos últimos 6 meses. Transferi dinheiro que não era meu para contas suas. Demiti a melhor funcionária que esta empresa já teve porque você estava paranoica. Destruí minha reputação, minha empresa, minha vida. Tudo porque você exigiu. E agora vai ter a audácia de me pedir para fazer mais? Eu sou sua esposa. Você prometeu. Você é uma sanguessuga. Ele a cortou, se levantando. E eu fui um idiota por não ter percebido antes. Mas acabou, Patrícia. Estou te pedindo divórcio. E desta vez, você não vai sair com metade de nada, porque você literalmente roubou da empresa. Qualquer juiz vai ver isso. O silêncio na sala era absoluto. Patrícia ficou ali, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água, claramente não esperando que Ricardo finalmente crescesse uma espinha dorsal. Você não pode... Ela começou, mas um dos advogados a interrompeu. Senhora Almeida, sugerimos fortemente que você contrate representação legal. As acusações contra você e seu marido são sérias. Desvio de fundos, fraude empresarial, falsificação de documentos. A Receita Federal está investigando. O Ministério Público está analisando o caso. Você vai precisar de ajuda. Patrícia me olhou, e naquele momento eu vi algo que me deu uma satisfação profunda. Medo. Medo real. Ela finalmente entendeu que não estava mais no controle, que suas manipulações tinham chegado ao fim. Você, ela sussurrou, vindo na minha direção. Você fez isso. Você destruiu minha vida. Levantei-me calmamente, olhando diretamente nos olhos dela. Não, Patrícia, você destruiu sua própria vida. Eu apenas documentei o processo. Você poderia ter simplesmente me deixado fazer meu trabalho, poderia ter trabalhado sua insegurança em terapia, poderia ter sido uma pessoa decente, mas você escolheu ser cruel, escolheu ser manipuladora, escolheu destruir pessoas inocentes para se sentir poderosa e agora está enfrentando as consequências de suas escolhas. Eu vou processar você. Vou. Vai fazer nada, Dr. Fonseca interveio, porque se você tentar qualquer ação legal contra a Marina, vamos garantir que cada detalhe sórdido do que você fez seja tornando público. Os desvios, as ameaças, a fabricação de evidências, sua tentativa de subornar funcionários do RH. Tudo. Você quer realmente isso? Patrícia olhou ao redor da sala, procurando por um aliado, por qualquer pessoa que estivesse do lado dela. Não encontrou ninguém. Até Ricardo havia virado o rosto. Ela saiu daquela sala cambaleando nos saltos caros e foi a última vez que a vi pessoalmente. Mas não foi a última vez que ouvi falar dela. A história vazou para a imprensa 3 dias depois. Não por mim, mas porque esses escândalos sempre vazam. Carlos, o jornalista, publicou um artigo devastador. Esposa de CEO acusada de orquestrar esquema de desvio de milhões e perseguição à funcionária. A repercussão foi massiva. Páginas de notícias corporativas, programas de TV, podcasts sobre crimes de colarinho branco, todos queriam falar sobre o caso. E conforme mais detalhes emergiam, a narrativa que Patrícia havia tentado construir, da esposa vítima protegendo seu casamento de uma secretária predatória, desmoronou completamente. A verdade veio à tona. Ela era a predadora. Uma mulher que usava manipulação psicológica e ameaças financeiras para controlar seu marido e destruir qualquer pessoa que ela percebia como ameaça, imaginária ou não. Ana Paula, a gerente de RH, deu uma entrevista detalhando como Patrícia havia tentado forçá-la a falsificar registros. Outros funcionários se manifestaram, descrevendo anos de comportamento tóxico dela. O ex-marido de Patrícia também falou publicamente pela primeira vez, revelando o padrão de comportamento dela. Patrícia tentou dar sua própria versão da história, contratou uma empresa de PR para limpar sua imagem,
mas era tarde demais. A evidência contra ela era muito sólida, muito convincente. O processo da Receita Federal resultou em uma multa massiva e ordem para devolver os fundos desviados. Ricardo perdeu sua licença para operar como consultor financeiro por 5 anos. O casamento deles terminou em um divórcio amargo, com Ricardo conseguindo provar que Patrícia havia manipulado e roubado dele. Ela não recebeu 1 centavo no acordo. Sem o dinheiro de Ricardo, sem sua reputação social, sem o estilo de vida luxuoso que ela havia se acostumado, Patrícia basicamente desapareceu da sociedade paulistana. Ouvi dizer que ela se mudou para uma cidade do interior, vivendo de forma muito mais modesta, evitada pelas pessoas que antes a veneravam. Era justiça poética, realmente. A mulher que tinha tentado destruir minha vida por ciúmes infundados havia perdido tudo, não por causa de um affair imaginário, mas por causa de sua própria ganância e crueldade. Quanto a Ricardo, ele vendeu sua participação na empresa para Dr. Fonseca e outros investidores. Ouvi que ele começou um pequeno negócio de consultoria independente, tentando reconstruir sua vida. Ele me enviou uma carta meses depois, pedindo desculpas. Foi uma carta longa, detalhando como ele havia sido fraco, como havia deixado o medo e a manipulação controlarem suas decisões, como lamentava profundamente ter me falhado. Considerei não responder. Considerei simplesmente jogar a carta fora. Mas no final, enviei uma resposta curta. Ricardo, aceito suas desculpas, mas não posso esquecer o que aconteceu. Você teve 7 anos para conhecer meu caráter, para confiar em mim, para me defender. E quando o momento da verdade chegou, você escolheu o caminho mais fácil. Espero que você aprenda com isso. Espero que você seja mais corajoso no futuro. Mas nós não teremos outro futuro juntos, profissional ou pessoalmente. Atenciosamente, Marina. E com isso, encerrei aquele capítulo. Voltar para o escritório foi surreal. O mesmo prédio, o mesmo elevador, o mesmo piso de mármore. Mas tudo era diferente agora. Eu era diferente. Não era mais Marina, a secretária que entrava calada, que trabalhava nas sombras, que era invisível a não ser quando precisavam de alguma coisa. Agora, eu era Marina Ferreira, gerente de operações, com escritório próprio, equipe própria, voz própria. No meu primeiro dia de volta, Carla na recepção praticamente pulou para me abraçar. Mari, você voltou! Todo mundo está tão feliz! Eu também estou feliz de estar de volta, Carla. Subir até meu novo escritório foi uma jornada emocional. Passei pela minha antiga estação de trabalho, agora ocupada por uma nova secretária, uma mulher mais velha chamada Beatriz, que me cumprimentou calorosamente. O escritório que tinha sido de Ricardo agora era meu. Dr. Fonseca havia insistido. Ele não merece mais este espaço, Dr. Fonseca havia dito, e você merece começar sua nova posição em um lugar que representa seu poder e autoridade. Minha primeira semana foi dedicada a limpar a bagunça deixada por Ricardo, revisar contratos, reconectar com clientes que haviam saído, reconstruir confiança. Foi trabalho árduo, mas eu amava cada segundo, porque agora eu tinha autonomia real, poder de decisão real, e as pessoas me respeitavam. Não porque eu era indispensável nos bastidores, mas porque eu havia provado meu valor, minha integridade, minha força. Júlio do jurídico se tornou um grande aliado. Você sabe, ele me disse durante um café. Todos nós sabíamos que você estava sendo tratada injustamente, mas ninguém teve coragem de falar. Eu sinto muito por isso. Não precisa se desculpar, Júlio. Eu entendo como funciona. Falar contra o CEO e sua esposa é arriscado. Eu não culpo ninguém. Mesmo assim, você foi corajosa, e agora olhe onde você está. Onde eu estava, de fato. Em questão de 3 meses, consegui trazer de volta 4 dos maiores clientes que haviam saído. O senhor Tanaka foi o primeiro. Ele confiava em mim, e quando soube que eu agora liderava operações, ficou tranquilo em retornar. A empresa começou a se recuperar. Lucros subiram, confiança do mercado foi restaurada, novos clientes começaram a nos procurar, e Dr. Fonseca me deu crédito público por essa reviravolta. Marina não é apenas uma gerente excepcional, ele disse em uma conferência do setor. Ela é a prova de que integridade e competência sempre vencem no final. Ela salvou esta empresa quando poderia facilmente ter a deixado afundar. E isso é o tipo de liderança que todos deveríamos aspirar. Mas além do sucesso profissional, havia algo mais importante que eu havia ganhado: autoconhecimento e respeito próprio. Passei meses em terapia após todo o trauma da demissão e perseguição. Aprendi sobre limites, sobre não aceitar tratamento desrespeitoso, sobre reconhecer meu próprio valor independentemente da validação externa.
Aprendi que ser silenciosa e dedicada é admira, mas ser silenciosa diante de injustiça não é virtude, é autossabotagem. Aprendi que algumas pessoas vão te odiar, não pelo que você fez, mas pelo que você representa, e não há nada que você possa fazer para mudar isso, exceto continuar vivendo sua verdade. Aprendi que documentação e preparação não são paranoia, são sobrevivência inteligente em um mundo onde nem todo mundo joga limpo. E aprendi que reviravolta não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre fazer as pessoas prestarem contas de suas ações. É sobre garantir que você e outros não sejam mais vítimas. 6 meses depois de voltar à empresa, recebi uma ligação inesperada. Era uma organização que apoia vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho, pedindo se eu poderia fazer uma palestra compartilhando minha história. Hesitei. A ideia de reviver tudo publicamente, de me expor assim, era assustadora. Mas então pensei em todas as marinas por aí. Mulheres competentes e dedicadas sendo humilhadas, demitidas injustamente, tendo suas reputações destruídas por pessoas poderosas e cruéis. Pensei em quantas delas não tinham recursos, conexões ou conhecimento para se defender. Aceitei fazer a palestra. Estava nervosa quando subi ao palco, olhando para uma audiência de quase 200 pessoas. Mas quando comecei a falar, quando vi os rostos azentindo, os olhos lacrimejando de identificação, soube que estava fazendo a coisa certa. Contei toda a história, a humilhação, o medo, a investigação silenciosa, a reviravolta. E no final, compartilhei as lições que aprendi. Primeiro, documente tudo, sempre. Se você sente que algo está errado, confie no seu instinto e comece a criar um registro. Datas, testemunhas, e-mails, evidências. Você pode nunca precisar usar isso, mas se precisar, vai estar grato por ter. Segundo, conheça seus direitos. Entenda a legislação trabalhista. Entenda o que é legal e o que não é. Assédio moral é crime. Demissão sob falsas alegações é ilegal. Você tem mais poder do que imagina. Terceiro, construa uma rede. Relacionamentos profissionais são cruciais. Foram as conexões que eu havia feito em 7 anos que me permitiram ter aliados quando precisei. Investir em relacionamentos genuínos no trabalho não é politicagem, é inteligência. Quarto, não internalize a crueldade. Quando alguém te trata mal, a primeira reação é questionar o que está errado comigo? A resposta é nada. O que está errado é a pessoa que está te maltratando. Não deixe que a toxicidade deles distorça sua percepção de si mesma. E quinto, talvez o mais importante, você merece dignidade. Não importa seu cargo, seu salário, sua posição na hierarquia. Você merece ser tratada com respeito básico. E se um ambiente de trabalho não oferece isso, mesmo que seja um bom emprego em outros aspectos, você tem o direito de lutar por algo melhor. A ovação no final foi avassaladora. Dezenas de pessoas vieram falar comigo depois, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter dado voz a algo que elas pensavam que era culpa delas. Uma mulher em particular me marcou. Ela havia sido demitida de forma similar, acusada falsamente de roubo pela dona da empresa que tinha ciúmes dela. Estava lutando judicialmente há meses, mas estava prestes a desistir porque não tinha mais energia para lutar. Sua história me deu forças, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você conseguiu virar o jogo, eu também posso. Você pode, assegurei, segurando suas mãos. E você vai. Porque a verdade sempre tem uma forma de emergir, se você for persistente o suficiente. Quanto a Patrícia, ocasionalmente ouço notícias sobre ela através da rede social de São Paulo. Ela tentou reinventar sua imagem. Criou um perfil no Instagram onde posta sobre recomeços e superação. Tem poucos seguidores e os comentários, quando não estão desativados, são majoritariamente críticos. Vi uma entrevista dela alguns meses atrás, onde ela tentou se posicionar como vítima. Eu fui manipulada por meu ex-marido, ela alegou. Eu não sabia de onde o dinheiro estava vindo. Tive que rir. Até no final, sem conseguir assumir responsabilidade, sem conseguir reconhecer que suas ações tinham consequências. Mas sabe o que é interessante? Eu não sinto mais raiva dela. Não sinto mais nada, na verdade. Ela é irrelevante para minha vida agora. Ela é um capítulo fechado, uma nota de rodapé na história da minha evolução. Hoje, 1 ano após aquela terça-feira chuvosa, quando voltei ao escritório e encontrei Patrícia na reunião, estou em um lugar que nunca poderia ter imaginado, não apenas profissionalmente. Embora gerenciar operações de uma empresa multimilionária com autonomia e respeito seja incrível,
mas pessoalmente, psicologicamente, emocionalmente. Eu não sou mais aquela Marina que silenciava, que abaixava a cabeça, que aceitava tratamento inferior porque tinha medo de perder o emprego. Sou a Marina que conhece seu valor, que defende a si mesma e aos outros, que entende que bondade não é fraqueza, mas cruelmente não merece tolerância, que sabe exatamente quando erguer a voz e quando calar para planejar estrategicamente. E sabe o mais poético de tudo isso? O escritório que agora é meu tem uma placa na porta. Marina Ferreira, gerente de operações. Todo dia, quando passo por essa placa, lembro da mulher humilhada chorando no banheiro, achando que sua vida tinha acabado. E penso em como ela estava errada. Aquela não era o fim, era apenas o começo do capítulo mais poderoso da minha vida. Patrícia achou que me demitir era me destruir. Ela não percebeu que estava apenas me libertando-me de um ambiente tóxico, de um chefe covarde, dela mesma. Libertando-me para descobrir que eu era muito mais do que aquela função, muito mais forte do que imaginava. Às vezes, o universo precisa nos arrancar de lugares onde estamos confortáveis, mas não crescendo, onde estamos seguros, mas não realizados. E embora o processo seja doloroso, brutal até, o resultado pode ser transformador. Olho para trás agora e agradeço, de uma forma estranha e complexa. Não agradeço a Patrícia por sua crueldade. Isso seria absurdo, mas agradeço pelo catalisador que ela involuntariamente foi. Porque sua tentativa de me destruir acabou forjando algo muito mais forte do que existia antes. Diamantes são formados sob pressão. E naquele período sombrio, quando tudo parecia perdido, quando a humilhação parecia insuportável, eu estava sendo pressionada, moldada, transformada em algo muito mais valioso do que antes. Então, se você está lendo isso e passando por algo similar, seja assédio no trabalho, seja uma situação injusta, seja sentindo que está encurralada sem saída, saiba isso. Você é mais forte do que pensa. Você tem mais opções do que imagina. E às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é te empurrar para fora de um lugar onde você não deveria estar. Não deixe que ninguém defina seu valor. Não deixe que crueldade de outros distorça sua percepção de si mesma. E quando a tempestade passar, porque ela vai passar, certifique-se de que você não só sobreviveu, mas que emergiu mais poderosa. A reviravolta não acontece em um dia. É um processo, às vezes lento e doloroso. Mas quando finalmente acontece, quando você olha ao redor e percebe que não está mais no fundo do poço, que na verdade está em um lugar muito melhor do que estava antes, aquele momento faz tudo valer a pena. E Patrícia, onde quer que você esteja agora, espero que você tenha aprendido sua lição. Espero que você entenda que tratar pessoas com crueldade tem consequências, que manipulação e malícia eventualmente se voltam contra você. Mas, principalmente, espero que você nunca esqueça que a secretária que você tentou destruir não só sobreviveu, ela prosperou. E agora, senta no escritório que um dia foi do homem que você manipulava, fazendo um trabalho melhor do que ele jamais fez, com integridade que você jamais teve. Isso, querida Patrícia, é justiça real. Se essa história tocou seu coração, se você se viu nela ou conhece alguém que passou por algo parecido, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários sua própria história de reviravolta. Eu leio todos e me inspiram constantemente. E lembre-se, humilhação pode ser temporária, mas dignidade reconquistada é para sempre. Nos vemos na próxima história de superação. Até lá, mantenha sua cabeça erguida e sua integridade intacta. Você vale mais do que qualquer injustiça tentando te definir.